Damares Alves enlouqueceu completamente. Nós temos que fazer um teste para avaliar as condições mentais dela. Porque ela começou a falar sério em uma comissão no Senado que ela quer criar um principado para entrar como princesa de Marajó. Olha o pensamento infantil dessa pessoa em uma comissão séria no Senado. A mesma comissão que o Magno Malta, senador bolsonarista, começou a criticar a repercussão do caso Vinícius Júnior e pediu que nós temos que ser respeitosos com o macaco. Olha só esse pensamento bolsonarista. Fora o Eduardo Bolsonaro, que foi completamente esculachado com vaias na Arena Corinthians, um momento constrangedor, que eu vejo que a extrema-direita está celebrando essa derrocada, porque mostra que nenhum desses lorpas tem condição de herdar os votos do Bolsonaro, abrindo espaço para outras pessoas. Eu vejo que a principal que tem condição de herdar esses votos é justamente Michele Bolsonaro. Mas na sua opinião, Damares, ela enlouqueceu completamente? O que você acha dos bolsonaristas? Deixa o seu like se você gosta que essas pessoas paguem mico e se inscreva no canal. Eu vou começar falando sobre o caso da Damares, porque chamou muito a atenção. Eles estavam discutindo uma situação séria justamente sobre os povos indígenas da região norte. A situação aconteceu na Comissão de Desenvolvimento, eles estavam falando sobre o estado de Roraima. Mas aí Damares, no meio da comissão, começou a falar que ela quer ser governadora do Marajó. Inicialmente, eu estava vendo o vídeo, eu até achei que ela pudesse ter cometido um ato falho. Ao invés de falar Pará, falou Marajó. E aí ficou com isso na cabeça e continuou falando Marajó, como se ela estivesse querendo dizer Pará. Só que não foi isso que aconteceu, ela estava falando sério. Ela estava falando sério, porque depois ela começou a dizer que ela quer dividir o Marajó e criar um principado para que ela pudesse entrar como princesa do Marajó, do Principado de Marajó. Os parlamentares, os colegas que estavam ao lado, eles começaram a ficar completamente constrangidos com essa situação. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Olha o pensamento infantil de Damares Alves. É uma mulher que tem nítidos problemas psicológicos. Ela começava a colocar coroinha, lembra isso lá no passado? Menina veste azul, meu homem veste rosa. Depois começava a falar também que ela queria um Tinder no Senado. Ela tem problemas. Ela precisa de tratamento urgente para o próprio bem dela. Só que essa situação toda não é engraçada. Porque Damares Alves, enquanto ela faz deboche sobre o estado do Marajó, entre aspas, nós temos que lembrar que o governo Bolsonaro foi avisado pela FUNAI, órgão que era a responsabilidade de Damares Alves, também foi informado pela ONU, e eles não fizeram nada para evitar a crise dos povos originários lá na região norte, dos povos Yanomamis. Damares precisa ser punida por isso, porque além dela ter sido avisada, Damares, General Augusto Heleno e o governo Bolsonaro passaram dados falsos para a ONU. Esse é um caso muito sério, porque houve ação deliberada do Ministério de Damares contra os povos originários da região norte. Expliquei essa situação toda, link aqui no card. Por isso, vendo essa palhaçada de Damares, nessa comissão séria, eu não consigo dar risada. Eu acho assim simplesmente ridículo, patético, esse tipo de comportamento de Damares no Senado. Como foi ridículo e patético as vaias que o Eduardo Bolsonaro recebeu na Arena Corinthians. Esse evento que o Eduardo participou junto com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, foi para entregar títulos de propriedade de terra. Ou seja, foi um evento para pessoas ali de baixa renda. O evento aconteceu no domingo. Tinha ocorrido uma pequena repercussão ali, mas o vídeo viralizou hoje, né? Ganhou repercussão hoje. O Eduardo começa a falar e ele é vaiado pelo Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, por todos que estavam ali no Itaquerão ou pela maioria. E aí, super constrangido, começou a falar o seguinte: pô, calma lá, gente, meu pai que é palmeirense, né? Eu não, parecendo o Capitão Rocha do Tropa de Elite 2. Muito parecido, né? A forma como ele fala. E ele lá todo constrangido quando tentou falar alguma coisa, o pessoal vaiou pesado, falou algumas coisas sobre o governo Bolsonaro e tomou mais uma enxurrada de vaias no momento todo que ele falou. O Tarcísio de Freitas ficou do lado dele e começou a sair de fininho, porque não queria participar desse mico vendo o Eduardo Bolsonaro com aquela cara, né, com aquela cara de glúteo dele, tradicional, para usar uma palavra assim muito mais polida. Fim dessa vaia do Eduardo, pessoal, nós podemos pelo menos criar a hipótese que ele já está fora do jogo pela sucessão do Bolsonaro. Porque as pessoas que estavam ali eram pessoas de baixa renda, justamente a parcela da população que rejeitou o Bolsonaro em 2022 e deu a vitória ao Lula. E é essa parcela da população que o PL quer aumentar a sua inserção.
Por isso que o Eduardo Bolsonaro está fora da disputa, na minha opinião. E isso fica um recado também para o Flávio Bolsonaro. O Flávio, ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro. Ele olha com pretensões para 2026 ou até 2030. Por isso que ele quer passar pela disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ah, mas ele retirou a candidatura, como você já falou, o link aqui no card. Sim, mas existem motivos que fizeram o Flávio retirar a candidatura a pedido do Bolsonaro, como o caso do Mauro Cid, o silêncio do Cid, que falou o depoimento não vazou, o Bolsonaro tá apavoradíssimo, link aqui no card também para você entender essa história, e também porque há a possibilidade de ser derrotado pelo Eduardo Paes, o prefeito ostentação, o Dudu ostentação. Então o Flávio também tem que ficar muito esperto com isso, porque a rejeição é alta. E vendo também o papel dos outros bolsonaristas, no caso o Magno Malta, falando em rejeição, falando em futebol, ora, também não há muita condição dele dar absolutamente nada, porque o Magno Malta também ganhou repercussão por um comentário simplesmente ridículo. Ele começou a falar do Vinícius Júnior, começou a criticar a repercussão do caso Vinícius Júnior. Tem muito oportunista aí também falando sobre o Vinícius Júnior, mas esse não é o tema do vídeo, querendo ganhar em cima disso, políticos principalmente. E ele começou a falar, não, mas o que tem me revoltado, cadê os defensores dos animais para defenderem o macaco? Porque o macaco, ele é atacado também por esses ataques. E a diferença do macaco para o ser humano é o rabo. Porque o macaco é muito parecido com o ser humano, talvez. Porque o Magno Malta tem um pensamento de símio. O Eduardo Bolsonaro também, a Damares Alves também. É um pensamento de símio deles, né? Entre aspas, siamês. Porque eles são todos grudados, como um bolsonarismo, um pensamento único. Todos eles estão grudados, de fato, em um único pensamento esdrúxulo, tolo, estúpido. E ele começou a falar, né? Só faltou ele chamar o Serginho Malandro, pro Serginho Malandro entrar gritando, olha o macaco! Olha o macaco! Era só o que faltava, né? O Magno Malta, eu acho que é muita tinta de cabelo, aparentemente, e muito botox, né? E aí acabou atrapalhando a cabeça, o raciocínio do Magno Malta. Ou talvez ele tenha ficado muito abalado, porque o que ele gosta mesmo de preservar é minhoquinha, né? Porque o Magno Malta, como nós vimos, ele acabou vazando uma foto da minhoca que ele tem, que ele cuida, né? Cuida muito mal, porque não cresceu, a minhoca dele é muito pequena, né? E eu vejo que, vendo Damares, Magno Malta falando essas besteiras, reforça aquilo que nós estamos falando, os bolsonaristas não possuem proposta alguma. Eles vivem justamente de fazer esse auê nas redes sociais, essa bagunça completa, porque eles não têm propostas. As propostas deles são propostas que acabam prejudicando a população brasileira. Vimos a atuação de Damares como ministra do Meio Ambiente. E nós vimos, como ministra dos Direitos Humanos. E nós vimos também a atuação dos parlamentares bolsonaristas voltando contra a paridade salarial entre homens e mulheres, como nós já falamos, link aqui no card. Então eles querem fazer esse auê para poderem ganhar repercussão nas redes sociais, mas os projetos deles são projetos que atentam contra a população. E eles, claro, não podem divulgar o que eles de fato votam, porque isso pega muito mal, eles vão perder voto, vão perder apoio popular. E essa situação, pessoal, para concluir o vídeo, mostra para mim uma coisa. A extrema-direita está celebrando isso. Porque Damares Alves e Magno Malta não possuem intelecto suficiente para conseguirem herdar os votos do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é muito rejeitado na população de baixa renda, pelo que foi visto. Então todos eles são cartas fora do baralho. Eu vejo dois nomes que podem substituir de fato o Bolsonaro. O primeiro deles é Michele. Mais uma vez, Michele ganha força com toda essa repercussão. Porque ela consegue ter um discurso que passa essas questões do bolsonarismo, é um discurso com um léxico muito aderente à periferia da cidade, que envolve elementos até mesmo da religião, elementos evangélicos. Ah, mas não sei... Calma. A Madame Láxico, ela falou um ponto importante. Se você for pegar o vocabulário da Inês Brasil, é um vocabulário que adota características religiosas. Porque ela fala, ai meu Deus, graças a Deus, glória a Deus, ela fala isso. É um vocabulário que é utilizado pela periferia. A Michele tem essa condição, diferentemente do Eduardo. E ela é muito mais inteligente do que o Magno Malta e também do que Damares Alves. Outro que eu vejo que pode ocupar esse espaço talvez seja o Anderson Torres, porque ele está sendo visto como Marte bolsonarista. Ele está meio escanteado, mas ele é uma figura que também pode herdar esse espólio do Bolsonaro. Mas Eduardo, Damares, Magno Malta, cartas fora do baralho.